Como você sabe, houve uma operação policial extremamente letal no Rio de Janeiro, especificamente no complexo do Alemão e da Penha. Entretanto, muitas coisas ainda não foram respondidas, por exemplo, porque tantos corpos tinham sinais de tortura ou execução sumária, como estarem amarrados, facada nas costas, tiro na nuca, etc. Mas algumas coisas já começam a ficar mais claras. Por exemplo, a perícia já deu resposta sobre o que houve com o corpo que teve sua cabeça arrancada e colocado numa árvore. Assim como o governo estadual apresentou um PDF com os registros policiais e análise das redes sociais das pessoas vitimadas naquele dia. Mas muitas coisas ainda precisam ser explicadas. Então, nesse vídeo, eu vou apresentar as informações mais recentes desse caso e discutir realmente se isso é eficiente ou não. Além disso, vou fazer uma discussão profunda sobre qual é a verdadeira raiz do fracasso da segurança pública no Brasil. Porque o que há no Rio de Janeiro não é uma coisa local, é um problema que ocorre em todo o país, e o problema da falta de segurança pública é um problema crônico do Brasil historicamente. O Brasil sempre foi um país violento e pouco seguro. Bom, se você quer entender isso, então fique por aqui. Eu sou Gustavo Lustosa e você está no Biologia Política, um canal de divulgação científica, mas também de análise política. Então, se você se interessa, fique por aqui, curta, compartilhe para os amigos. Você já fez tudo isso, então vem comigo. Olá, Homo sapiens. Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente do que é o padrão aqui no canal, tá? Originalmente eu queria fazer uma live, cheguei a gravá-la, mas o áudio e o vídeo não são tão bons, alguns momentos ali alguns probleminhas. Então por isso eu editei, acrescentei ali as novidades, ou melhorei aqui algumas partes. Também legendei, para caso alguns pontos não ficarem muito claros, vocês podem ler, e também acelerei o vídeo para encurtar. Então, se o vídeo estiver muito acelerado para você, vai aqui embaixo no YouTube, vai ter a opção para você colocar a velocidade 0.75 ou a velocidade que for mais agradável para você. Outro detalhe importante é que eu obviamente, vou tratar de temas muito sensíveis para a plataforma, então ela vai mandar pouco esse vídeo para os inscritos, então preciso muito da sua ajuda. Se você já me conhece, não esqueça de curtir, compartilhar para grupos WhatsApp, Telegram, mandar lá no story do Instagram, etc. E se você é novo por aqui, eu peço só um voto de confiança, curta e se inscreva. Assista, se não gostou, dá dislike, se desinscreva, pode me xingar, fica à vontade, tá? Mas aí, se você gostar, já fica por aqui e já compartilha também, ok? Então é isso. Vamos pro vídeo. E bem, vamos começar então com o assunto do momento, que é a segurança pública, né? E vamos falar do Rio de Janeiro, né? Primeiramente, depois eu vou expandindo esse tema. Acho que vocês viram, no dia 28 houve lá a operação da polícia, tanto militar quanto civil, lá pelo governo estadual de Rio de Janeiro, numa invasão, né? Numa ação policial ali nos complexos do Alemão e da Penha. Mas, então, morreram 121 pessoas, sendo 4 policiais, o restante são homens, moradores ou moradores dessas comunidades, ou até pessoas de outros estados, ok? E há alguns pontos ainda não explicados, até agora podem ouvir. Há corpos com sinais de tortura, que estavam amarrados, estavam com tiro na nuca, ou facada nas costas, várias facadas. Inclusive, sobre o caso mais perturbador, que foi o garoto que teve a cabeça arrancada, né? O garoto da idade tinha 19 anos, um tal de Iago, a perícia confirmou já o que aconteceu com ele. Primeiro foi alvejado por um tiro de fuzil, vindo de baixo para cima, entrou no seu abdômen e saiu pelas costas. E apenas minutos depois, a sua cabeça foi arrancada com um facão. Por que minutos depois? Porque havia marcas ali de sangue. Então, o corpo perde sangue muito rápido com um tiro desse tamanho. Então, quando ele foi decapitado, ainda havia sangue correndo pelo seu corpo. Então, está confirmado que quase certamente o tiro veio da polícia, veio de baixo para cima, então num confronto. Mas a polícia ainda tenta negar que tem alguma relação com a decapitação. Ela mudou, né, o seu argumento. No secretário da polícia tinha dito que talvez tenha sido os próprios moradores que fizeram isso recolhendo os corpos, o que agora é completamente comprovado falso. Mas eles disseram que talvez, provavelmente, depois que a polícia acertou esse cara, os próprios companheiros do comando primeiro foram lá e arrancaram a cabeça dele. Só que pra mim esse cenário é completamente impossível. Imagina, você tá ali, então você tá tocando tiro com a polícia e um colega seu cai. Aí ao invés de você se proteger, fugir, você vai parar de lutar pra cortar a cabeça dele. Tipo, qual que é o sentido disso? Então vamos botar um outro cenário, tá? Hipotético, não tem como provar, mas é hipotético. Tá lá, o garoto trocando tiro na mata, talvez com outros membros do CV, ele toma um tiro e cai. Os colegas que estavam com ele, se é que tinham colegas, fogem de medo. A polícia chega e um policial de 2.500 vai lá e corta a cabeça dele e continua seguindo, porque quem tinha o controle da situação era a polícia. Pra mim, esse cenário é muito mais factível do que o primeiro e deveria ser investigado. Então, assim, é mais um caso que reforça a possibilidade de ter havido ali crimes e execuções sumárias. Outra coisa muito mal explicada é quais são os planos, quais são as motivações reais com essa operação. Segundo o próprio governo do Rio de Janeiro, todas essas armas vão dar um prejuízo de 13 milhões para o crime organizado. Cara, a facção consegue isso só no gato net. Então, assim, 13 milhões para eles é nada. E eles fizeram uma operação de 418 horas e saiu. Logo depois estava lá de novo. Sim, antes de discutir mais detalhadamente essa questão, é importante ser claro. Eu não tenho nenhuma dó de bandido, tá? Eu faço meus vídeos, faço meus textos. Mas a questão aqui é questionar a eficácia, a eficiência dessa operação, tá? Se ela faz sentido, se ela tem alguma chance de gerar realmente alguma mudança, ok? Por quê? E aqui que as pessoas elas confundem. Muita gente fala assim, a gente tá numa guerra, então numa guerra você tem que lutar. Finalmente, não estamos numa guerra, tá? Não estamos numa guerra.
Até porque, mesmo que estivéssemos uma guerra não é um vale tudo, pelo menos não mais ou não deveria ser mais, né? Desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial você tem ali as tratados de Nuremberg, etc., que são as regras que as Nações Unidas, que todos os países supostamente aderiram, de coisas que você não pode fazer numa guerra, tipo usar uma arma, explosiva, balas explosivas, tortura, etc, 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 matar alguém rendido, etc. Só que conflito urbano não é guerra. Por quê? Porque você tem morador ali. O próprio criminoso é como morador, ele é um cidadão, ele tem direitos, mesmo cometendo crimes, ele continua tendo direitos pela lei, se querendo ou não. E, claro, o crime organizado, ele não é tão poderoso no sentido de força física. É isso que as pessoas não entendem. Eu vi muito essa questão de tentar romantizar o crime organizado no sentido, nossa, os caras têm drones, fuzis. Cara, a operação militar, ela acabou com o primeiro grupo que estava ali em 18 horas. E foi uma operação muito mal feita, inclusive. Eu vou comentar alguns problemas da operação. Então, assim, dizer que, nossa, é um risco, cara, não é. O próprio PCC, por exemplo, por que o PCC ficou tão grande? Porque o PCC parou de ser essas facções que ficam lutando com polícia e passou a ser mais uma máfia. Ela terceiriza muito isso. O PCC tem muitos braços no Nordeste, no Norte, mas não tem pessoas do PCC ali. Eles contratam pessoas de outras facções menores e usam isso para revender, para comprar, etc. Entendeu? Então o PCC hoje tem muito mais um comportamento de máfia do que tem ainda, quando facções e bairros e tal, também na cidade tem e tal. Mas não é uma questão igual ao Comando Vermelho. Por quê? Porque esse só faz sentido. Faz sentido você ficar trocando tiro com a polícia, com o Estado, que o Estado sempre vai vencer. Então a força do crime organizado não é a bala, mas assim, ele pode se infiltrar nas instituições. Você não alcança as cabeças com facilidade e você mata hoje 100, amanhã você contrata 200. É muito fácil. É muito fácil pra eles. Você simplesmente ir lá, trocar tiro, matar 100, 200, 1000, 1 milhão, isso não muda nada. E mesmo usando a questão da guerra, eu gosto de usar essa analogia. Imagina que o Brasil queira reconquistar o Uruguai. Faria sentido o Brasil, sei lá, pegar 100 mil soldados, invadir o Uruguai e ir embora. Matar e ir embora. Isso faria alguma coisa? Isso faria o Uruguai se tornar do Brasil? Não. Então, sei lá, o Uruguai ficasse morrendo de medo e se rendesse. Não é isso que faria um país se render. Para você dominar um país, tirando raríssimas exceções, você tem que ir lá acabar com a resistência armada e ocupar. Você precisa construir coisas, você precisa levantar líderes que sejam aliados de você precisa fazer um trabalho de aculturamento daquela população, etc, etc, etc. Então, nem na guerra isso faz sentido, imagine ao nível urbano, ok? Então, essa operação, por si só, ela não faz sentido. A gente tá falando de uma operação que a gente foi lá, trocou tiro e saiu. Outra coisa, né, como sinais que essa operação foi mal feita. Primeiro, já foi revelado, né, que a operação ela foi vazada algumas horas antes. Então, algumas horas antes dos policiais começarem a chegar, né, em volta dos complexos, alguns traficantes já começaram a fugir, foram capturados, e eles falaram assim, ó, a gente tá fugindo porque a gente sabe que vocês vão entrar daqui a pouco lá. Não à toa, o líder do Comando Vermelho, o Doca, fugiu. Aquela menina também, a Japinha do crime, rainha, princesa do crime, que Japinha do CV, também fugiu. Porque eles já sabiam. E quando até saiu agora imagem das câmeras de vigilância dos policiais, os traficantes já estavam preparados, já estavam armados, já posicionados quando começou a operação. Então, assim, o fator surpresa já se perdeu. Agora foi um ano de preparação, os caras não conseguiram fazer um fator surpresa. Segundo, um policial, alguns policiais que morreu, ele tinha acabado com a operação, tinha 40 dias de policial. Ou seja, ele era um completo novato. E mesmo sendo novato, estranhamente ele estava na linha de frente, por isso que veio a falecer. Algo completamente sem lógica. Outra coisa absurda é que além dos 4 que morreram, mais de 10 ficaram gravemente feridos. Eu fiz até uma continha rápida, que muita gente não conseguiu entender lá no Facebook, mas vou repetir aqui, talvez vocês entendam. Muita gente tem falado assim, era bom se tivesse uma operação dessa por dia, o ano todo. Bom, se a gente tivesse uma coisa dessa, morreriam, mesmos números, né, de fatalidades policiais. Nós temos 1000 policiais mortos e 4.000 feridos, mais ou menos 4.500. Então, seria mais de 5.000 policiais paralisados, digamos assim, né, fora de ação. Então, pra vocês terem ideia, a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem 40.000 policiais, o que é muito, aparentemente, mas só metade está na ativa. Então, seria perder um quarto de todos os policiais da ativa, né? E se a operação fosse bem feita, seria de policiais maduros, né? Experientes, né? Que demora muito para formar. Enquanto porque organizado facilmente, você pode produzir facilmente. E mesmo, mas isso acabaria com o comando vermelho? Duvido muito, acho que iriam se recuperar, mas mesmo que fosse, ok, o comando vermelho é uma de dezenas de facções, a milícia, etc. Então, esse tipo de operação com esses resultados simplesmente não é sustentável. Foi uma operação fracassada sob qualquer olhar, ok? E aqui a gente também precisa rebater muitas fake news que estão se espalhando. Só para recapitular, como aconteceu a operação na prática? Os policiais cercaram, também enviaram na região da mata onde eles fugiam uma muro de policiais do BOP, e aí eles foram aí começou a troca de tiro, eles foram empurrando os bandidos para a mata, e lá na mata eles se encontravam então com esse BOP e houve um confronto, houve uma carnificina. De manhã, eles até pegaram os corpos que estavam nas casas, houve sim, troca de tiros na casa, houve morte de moradores dentro das casas, em torno de metade estavam na casa, não estavam na mata, tá? E aí eles foram embora. O governador falou que não sabia das mortes na mata, ou que não dava para saber. Sabe, desculpa ridículo. E aí os moradores um dia foram pegar os corpos da mata, que em torno de 60, então por metade mesmo, estavam na mata. E aí houve sim um problema de que a população foi lá e arrancou as roupas, que muitos estavam usando roupas de camuflagem, os fuzis também, armas e tal, e colocaram ali naquela praça. Só que está? Era óbvio que isso ia acontecer. Era óbvio que isso ia acontecer. A polícia tinha que ter cercado a mata, chamado lá a polícia civil, que acho que é o que faz isso normalmente, a perícia, sabe, isolar e deixar, e assim, só deixar a polícia civil lá, a perícia, pra fazer a perícia, tirar fotos, registrar, a morte morreu aqui e tal, assim, e assim você não teria chance de falar
de alguém lá mexendo no corpo e falar que foi a polícia, de arrancar as roupas, de esconder corpos, coisa assim. Ou de colocar corpos, ó, inventa o que você quiser. Então, assim, se não foi proposital, foi novamente incompetência. E aí que está. Todos os corpos, todo mundo que estava na mata é culpado. A grande maioria, muito provavelmente, como eu falei, estavam com roupa até de camuflada. Mas é uma certeza. Pode acontecer, por exemplo, você tá lá na favela. Imagina você nunca esteve na favela, a primeira vez que você esteve lá. Começou o tiro na teia. Você nem mora ali. E aí você vê todo mundo correndo no meio do mato. Qual que é o seu instinto natural? E corre no meio do mato também. Tá? E como eu falei, né, muitas pessoas morreram nas casas. Né? E no meio do mato pode ser que também as pessoas renderam. E aí que tá o grande ponto. Há a possibilidade de bandidos terem se rendidos, eles eram culpados, se renderam e mesmo assim vai dizer. Existe muitas dessas denúncias. E precisam ser investigados. E aí, você tá com dó de bandido. Não. Por quê? Se eu achar que a polícia pode matar quem ela acha que é bandido, eu estou jogando fora a democracia e o Estado de Direito. E aí a polícia pode fazer isso com quem ela bem entender. Só ela vai fazer isso com bandido. Ela vai fazer isso com pobre também. Ela vai fazer isso com preto. Como ela já faz. Foi recente que aconteceu de um rapaz, foi em São Paulo, saiu do trabalho, foi correr atrás do ônibus, alguém gritou pega ladrão, a polícia deu um tiro na cabeça dele. Lá das operações da polícia aqui de São Paulo, bateram numa cadeirante, bateram num cadeirante, bateram numa idosa. Foi gravado, inclusive. Jogou um cara de uma ponte. Então assim, eu acho engraçado o negacionismo. A polícia brasileira ela é muito violenta. Não é todo mundo, vou deixar isso bem claro. Não são todos os policiais, acho que nem a maioria dos policiais, segue as regras, mas uma boa parte, assim, uma laranja podre. Isso é fato, não adianta negar isso. A outra novidade importante é que a polícia divulgou um PDF de 35 páginas, supostamente com um perfil de todos os mortos na operação, de 115, 117, destacando o seu registro criminal, também análise das redes sociais. E, novamente, foi repetido o discurso, 95% dos mortos tem clara relação com o Comando Vermelho. Eu fiz um vídeo, né, um texto também, né, falando sobre a operação, sobre os dados quando tinha 99 mortos. E a polícia, naquele momento, disse que tinha 21 sem passagem pela polícia, né. Já depois foi anunciado que a perícia conseguiu identificar 105 corpos, ou seja, mais 6. Aí a polícia mudou o discurso. Falou que tinha só 17 sem histórico criminal, mais 12 pelas redes sociais tinha claro envolvimento com o Comando Vermelho. Então veja que começa já a haver contradições dos números. Mas tudo bem, agora saiu esse PDF. Só que nesse PDF, tá no PDF mesmo, que 19 não tinham nenhum histórico de criminalidade e nem mesmo nas suas redes sociais. 9 não têm passagens, mas supostamente as redes sociais comprovavam ligação com o Comando Vermelho. Normalmente era fotos do homem ali portando uma arma, fazendo algum sinal da facção ou coisa parecida. Mas tem um caso que é muito engraçado, que está escrito lá, né, perfil completamente apagado, sinal de limpeza de perfil. Então veja, primeiro que não está claro esse critério da análise das redes sociais, porque não dá para saber nem se são verdadeiras, inclusive, né, a BBC inclusive chegou a mandar mensagem, querendo ter acesso, né, e a polícia não respondeu na notícia que eu vi aqui do dia 2. Por exemplo, eles acusam um perfil vazio de ser um sinal de envolvimento com um crime, mas veja, isso é um argumento muito estúpido, porque, por exemplo, pode ser que eles pegaram o perfil errado, pode ser que a pessoa tinha mais um perfil, pode ser que o garoto, não estou pensando que é um garoto, não tinha o costume de postar muitas fotos no feed, por exemplo, jovens de 20 anos para baixo também disseram isso, tem o costume agora de só postar fotos no story, e aí eles colocam em destaque, então para você ver esses destaques, você tem que ser amigo, você tem que ser um seguidor, então se a polícia militar não usou um perfil de alguém que já seguia, não poderia ver, tá? Fora que também aqui, eu vou ser um pouquinho bonzinho, tá? Também poderia ter acontecido de algum garoto pegou uma arma emprestada ali de um amigo, de um parente que tá com o vermelho, só pra tirar uma foto e pra se mostrar pras menininhas. Claro, eu admito que um garoto que esteja dentro de uma favela, comandado pelo Comando Vermelho, poste uma foto segurando um fuzil, as chances dele ser do Comando Vermelho, eu queria ingressar no Comando Vermelho, são muito altas, mas não são zero a possibilidade de ter tirado apenas uma foto. Não que isso seja certo, claro que não é, mas não há como negar essa possibilidade. Além disso, muitos que têm ficha criminal não tinham nenhuma relação com o Comando Vermelho. Tava lá lesão corporal, roubo, etc. Claro, se o cara é um criminoso, é possível que ele que também estava no vermelho? É 100% certeza? Não. E terceiro e mais importante, mesmo o cara ter uma vida corrida, o correto é a polícia prender e haver um julgamento e então ser preso, ok? Se esse criminoso se rendeu e foi executado mesmo assim, como há possíveis sinais disso, isso é realmente algo errado e vai contra tudo aquilo que alguém que se diz democrático, ou liberal, ou de esquerda, coisa parecida, deveria defender, né? E se você permitir uma coisa dessa, você está criando um monstro que uma hora vai te engolir também. Que foi muito famoso novamente, né? O filme Tropa de Elite, famosão, voltou a ser hype, né? O filme Tropa de Elite. E a mensagem Tropa de Elite, principalmente no 1 não é tão claro isso, mas também tá lá, e no 2 foi mais evidente isso, é justamente essa crítica, de que mesmo quando você é um policial honesto, vai fazer coisa boa, os sistemas, as lideranças, a questão política, ela faça com que os policiais sejam corruptos ou sejam coniventes com esse tipo de coisa, com violências e coisa e tal, tá? Lembra aquela cena? Tipo, encontramos um corpo na praia, então morreu afogado. E aí o cara fala, mano, tava um tiro nas costas. Mas você é da perícia? Cara, morreu na praia, cara. Ele dá risada de uma coisa dessa, né? Tem muita gente que dá risada disso, mas isso é um absurdo. Tá falando, o filme está retratando de uma fraude de perícia. Tá? A gente tá falando de fraude de dados. É isso que ele tá falando. Tá?
E o policial mesmo honesto, no filme, não sei se na vida real, no filme, ele vem aqui e fica quieto. Depois ele vai fazer alguma coisa ou outra, mas continua. Então assim, é isso que é a mensagem do filme que se perdeu, infelizmente, a maioria das pessoas. Então o filme é até meio relativamente claro. Eu acho que o finalzinho dele que é questionável. Eu acho que o final acabou atrapalhando um pouco de você entender a mensagem em si. Eu acho que é contraditório com a mensagem, porque o Capitão Nascimento, ele derrota o baiano pela violência, e depois ele vai lá e grita com a esposa, não, olha, quem manda aqui sou eu, cara, até para de ter aqueles tiques da ansiedade, né? Então meio que parece que o final meio que fala assim, não, a violência resolve tudo mesmo, entendeu? Meio que contradiz o que estava sendo construído na cena. Voltando à questão do Rio de Janeiro, você tem sinais, possibilidades de ter tido execuções sumárias para bandidos. E se a gente permite isso, novamente, isso pode acontecer com todos nós. E vai acontecer. Com pobres, com pretos, com mulheres, etc. Okay? E isso não resolve. Não fala assim, mas o que adianta soldar para o cara botar? Quem estava ali era peão. Então assim, mesmo que matou, ok, o Comando Vermelho vai contratar outros. Se não for o Comando Vermelho, vai sumir ali a milícia, ou a PC, ou outra facção, e vai aliciar os jovens de novo. Então assim, você matar não resolve, simplesmente não resolve. Aqui você também pragmático, agora nem tô dizendo do ponto de vista moral, nem do ponto de vista legal, tô dando do ponto de vista lógico. É igual você enxugar gelo, é igual você uma ida, você arranca uma cabeça nas duas. O crime organizado é assim, você tem que tratar da raiz do problema, ok? Então, qual que é a raiz do problema? Tá? Vamos lá. Por que existem favelas? O que são favelas? Favelas são comunidades, são regiões em que são pessoas que não conseguiram casas no centro das cidades, casas muitas vezes foram registradas certinho, então elas vão para regiões que não deveriam ser habitadas, ou que não tinham sido ali legalizadas, ou só até são, mas são bairros muito pobres, muito distantes do centro. Centro, eu falo não necessariamente geográfico, mas o centro eu falo econômico social, região mais rica, mais ativa da cidade, ok? E aí essa população mais pobre vai lá e começa a construir casas, muitas vezes casas uma em cima da outra, barraquinhos e tal, puxadinhos e tal. E aí acontece, então você tem uma região em que o Estado não está lá, em que a política não se importa, em que em que você não tem infraestrutura, em que a população não tem dinheiro para contratar segurança, sim? Então, o que vai acontecer? O que eu quero falar? E quando a gente fala de Urros, a gente tem bastante no Rio de Janeiro, em cidade de São Paulo também, é ainda pior, porque a gente está falando de uma região geograficamente ótima para um estilo de guerrilha, que é uma região muito boa, né, que dá uma vantagem aí a day lá do Sutsu, né, da arte da guerra, de quem tá na parte de cima. O Star Wars, né, pra quem é nerd, vai saber o que eu tô falando. Né? Por isso, para resolver questões pontuais, primeiro deve ser analisado: a população dessa comunidade está numa região que era apta, digamos assim, para a moradia, né? Uma região segura, é uma região que é possível levar infraestrutura, esgoto, etc. Ou é uma região como um morro, ou era uma área de preservação, por exemplo, a milícia principalmente faz isso, a grilagem, né? Eles desmatam e depois constroem casa para vender. Se for esses casos, então o ideal é arrancar as pessoas dali, né, dando, claro, casas para elas, ou pagando aluguel no centro da cidade, ou próximo do centro, e essa região voltar à sua forma natural, seja com floresta, com morro, seja lá o que for, é claro, haver meios de impedir. Agora, se para uma região possível de ser habitada, aí sim, levar infraestrutura, esgotamento, policiamento, lazer, educação, cultura, o Estado se fazer presente de fato. Essa é realmente essa. Tá? Mas para isso precisa de combate, no primeiro ponto? Sim, precisa. Então veja, a minha crítica, e de todo mundo sério sobre esse assunto, não é do tipo, não pode tirar de bandido. Eu sei que tem maluco que fala isso. Falei isso no meu último vídeo. Tem maluco, tem pessoas que romantizam a bandidagem, a facção. Tem, mas é idiota. Tá? Infelizmente são idiotas. Mas não são todos. Nem sei se é a maioria, mas não são todos. Tá? E vem grande questão. Ok, todo mundo fala isso. Por que ninguém faz? Bom, aí entra o problema maior para mim, né? Porque para mim a segurança pública é um dos resultados do fracasso do nosso federalismo. E aqui é um assunto um pouco mais complexo. Vamos por partes. Primeiro, a questão de falta de segurança pública não é um problema atual, não é um problema recente. Sempre foi assim. No Brasil, o Brasil é violento desde o seu nascimento. O Brasil, ele tem... você teve sempre a questão, por exemplo, as guerras, até teve a colonização, que foi super violenta, né? Que você também tinha violências, às vezes, entre lideranças internas, teve também as revoltas e tal. Além disso, nós sempre tivemos os tais coronéis, que, diferente do que as pessoas imaginam, existiram e existem em todo o país, que são homens muito poderosos, que influenciam na política, ou estão na política, dominam a política local e regional, que também tinham suas milícias pessoais, seus jagunços, né, que ditavam as regras localmente. Né? Só que esse cenário foi piorado com a, entre aspas, proclamação da República, pois o Brasil começa, o Brasil independente, com a monarquia, com o Estado unitário. Ou seja, em tese o poder estava na mão do imperador e do Congresso Nacional. Mas é claro que havia ali um jogo de poder entre a coroa e as elites locais, a elite das províncias, que mais tarde serão chamadas de estados, ok? Mas então havia ali uma espécie de controle central. Porém, houve então a proclamação da República, na verdade o golpe republicano. E os motivos que ocorreram são vergonhosos. O Eduardo da Fonseca inicialmente ele queria fazer um motim contra a indicação do presidente de gabinete, que é análogo ao primeiro-ministro que existe hoje nas monarquias parlamentaristas ou países parlamentaristas no geral. E mais tarde aí inventaram para o Eduardo da Fonseca que o Dom Pedro II iria colocar um cara que ele não gostava porque pegou a mulher que ele queria e tal, não sei o quê. E aí o Machado Deodoro decidiu dar um golpe de Estado e decretou, né, proclamou a República, e o primeiro ato foi decretar que o Brasil seria federativo. Na prática, o que ele fez? Ele estava dando poder quase total às elites provinciais, as elites locais, que agora seriam as elites estaduais.
Mas o mais grave disso é que não houve sequer nenhuma grande reforma no desenho do Estado. Não foi analisado se as províncias tinham condições de serem autônomas, de ter algum nível de republicanismo de fato, de equilíbrio de poderes, ou coisa parecida. E lembrando que como as províncias foram desenhadas quando o Brasil era um Estado unitário, uma monarquia, até mesmo durante a colonização, a divisão das províncias não tinha nenhum interesse no bem das pessoas, mas no controle da coroa. Então, por exemplo, Pernambuco, que era gigante, foi cortado em vários pedaços para não haver mais revoltas. Mesma coisa em Minas Gerais e assim por diante. Então, muitos estados nasceram já fracos, sem estrutura, porque nasceram de uma província que era feita para ser assim também. Só que antes não dava tantos problemas porque o Congresso e o Imperador controlavam as coisas, mas com o federalismo isso se perdeu. Tanto que o início da República Velha é um caos, justamente por causa disso. Okay? Até se tem um acordo lá entre as elites de Minas Gerais, Pauli e de São Paulo, e deu lá a República Política Café com Leite, e conseguiu criar uma espécie de harmonia, até o golpe de Getúlio, enfim, um monte de coisa. Mas isso nunca foi resolvido. Tá? Isso nunca foi resolvido. Então, hoje nós temos o estado do Maranhão, que é um estado onde 70% da população é miserável. Não tem infraestrutura ali, não tem asfalto, mas na maioria das cidades. Ok? Você tem cidades no Brasil, não só no norte e nordeste, em todo o país, você tem cidades em que tem mais empregos, tem mais pessoas empregadas na prefeitura que empregadas na iniciativa privada. Você tem cidades em que, se aquela cidade não recebesse dinheiro do governo federal, aquela cidade não precisa pagar nem o salário do prefeito e da Câmara Municipal. Porque tem uma regra na Constituição de que o maior salário do funcionalismo público municipal tem que ser do prefeito. Então, falta médicos em muitas cidades porque eles não conseguem pagar um salário alto ao médico. Porque para pagar um salário alto ao médico, eles têm que aumentar do prefeito, e isso iria aumentar do vice, do secretário, é uma cascar. Então, para não estourar as contas públicas, você precisa manter o salário baixo. Não o suficiente. Então, esses lugares não conseguem pagar um médico. Entendeu? Então, assim, são coisas que estão aparentemente ligadas ao federalismo. Inclusive, a minha pesquisa de mestrado bate um pouco nisso e talvez um dia traga isso no doutorado. Tá? Então, assim, o federalismo nosso é um fracasso. E a segurança pública, ela é intimamente ligada a isso por quê? Por mais que a Constituição diga que a segurança é uma coisa dos três entes federativos, municípios, estados e governo federal, na prática é o Estado. É o governo estadual. O governo estadual cuida da polícia civil e a polícia militar. É o governo estadual que conhece o seu estado. O governo federal cuida do país todo, de um monte de outros assuntos. Não dá pra você lidar com uma questão de segurança local. Não dá, mas pontualmente. Tá? E eu faço pelo Rio de Janeiro. Tem outro caso mais complicado, porque a cidade de Rio de Janeiro foi a capital do Brasil, né? Desde pouco antes da independência, né? E até os anos 60, né? Com o Kubitschek, que construiu a Brasília. Então, Rio de Janeiro, ele dependia de ser uma capital. Quando deixou de ser, você criou desenvolvimento ali. Muitas propriedades ainda do território da prefeitura, do município, são o governo federal. Você tem Museu Nacional, você tem bases militares, tem a petrolífera, etc, que não é o governo municipal nem estadual que cuida, o governo federal. Que vai pensar de nível nacional, não vai pensar de nível local. Ok? Então, o Rio de Janeiro tem esse problema, tomou um baque, tomou uma rasteira, estava acostumado a ser sustentado, digamos assim, e acabou tirando essas coisas debaixo dele, essas bases do dia pra noite. Então, assim, até hoje, o Rio de Janeiro não conseguiu se levantar por causa disso. Então, o Rio de Janeiro tem outra complicação, além dessas questões que eu falei, tá? Então, assim, para mim, a única forma de você resolver a questão da segurança de verdade é se você fazer uma reforma, dando mais responsabilidade aos estados. Então, por exemplo, você não tá pagando, você não consegue pagar os seus funcionários públicos, suas contas públicas, então você vai perder a autonomia e o governo federal vai assumir. Esse estado ele é muito pobre, não tem infraestrutura, não tem condições básicas para ser autônomo, ele não será mais autônomo. Ele vai se fundir a outro estado, vai ser governado pelo governo federal, etc. Esse tipo de coisa existe nos Estados Unidos, na Austrália, em outros países com tradição inglesa, que é o conceito de território, não igual aqui, porque território no Brasil é quando o governo federal limita uma região que vai se tornar um estado, né? Em países anglófonos, não. São regiões que vão ser administradas pelo governo federal porque não tem condições ou porque é estratégico e não necessariamente vão se tornar estados. Você acha que até hoje na Austrália regiões que são territórios, até hoje não viraram estados. Talvez nunca seja. Lá, deserto, o que você quer fazer? Como você vai dar autonomia para um estado, um deserto? Não tem ninguém ali, só tem areia e um monte de bicho venenoso. Como que você peçonhento, né? E venenoso também. Mas, assim, por que você vai dar autonomia para isso? Eu sei que eu estou nadando contra a correnteza defendendo isso, até porque principalmente a direita tem a bandeira exata oposta disso, onde defende maior autonomia aos estados, supostamente baseado nos Estados Unidos, e não é baseado nos Estados Unidos, porque eles não conhecem o sistema americano de fato. E é claro, até a própria esquerda também flerta muito com a ideia de municipalismo, mas a verdade é que, quando você dá autonomia a estados e ou municípios, sem haver instituições fortes, sem haver contrapesos, o que você está fazendo apenas é dar mais poder à elite local. E hoje, parte da elite local é justamente o crime organizado. O Rio de Janeiro é a maior prova disso, né? Hoje, o crime organizado, a milícia, as facções, etc., controlam a polícia, a política, e assim por diante. O caso mais famoso foi o da Marielle. Então, a gente dá mais poder aos estados no atual sistema é simplesmente dar mais poder ao crime organizado. Então, mesmo que os estados tivessem capacidade de lidar com esse problema, eles não lidariam porque estão controlados pelo próprio crime. É muito claro que no caso do Rio de Janeiro você precisa de uma intervenção do governo federal para... Quando a intervenção não foi igual ao feito do Temer, fala uma intervenção no sentido mais literal, mais forte. O governo federal controlar o estado, as prefeituras e tal, colocar alguém como lugar do governador para fazer uma limpeza, né? Fazer uma avaliação, averiguar os policiais, né? Fazer investigações do Ministério Público Local, etc., para ver se ir retirando esses que estão influenciados pelo crime e contratar novas pessoas, e aí depois dar autonomia ao Estado. Acho que acredito eu que o Estado do Rio de Janeiro consiga, se tem condições naturais, digamos assim, para se desenvolver. A cidade do Rio de Janeiro não. A cidade eu acho que deveria voltar a ser uma capital brasileira, a segunda capital brasileira. Por hoje é só, pessoal. Se você não curtiu e compartilhou,
Já aproveite para fazer isso. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e nos siga nas outras redes sociais, onde eu posto com mais frequência. Nos próximos vídeos eu vou discutir por que a população, principalmente os mais pobres, defende operações como essa, e a polêmica da ida do Felca à Globo e a regulamentação das redes sociais. Então nos acompanhe que você poderá ver todo esse conteúdo. Deixe nos comentários o que você achou, críticas, sugestões, dúvidas. As fontes também estarão na descrição. É isso. Valeu. Falou.